Meu nome é Gabriela, eu tenho 32 anos e eu sou a filha da Diana. Eu sou Diana, tenho 80 anos e sou mãe de Gabriela. Oi pessoal, eu sou Giovanni, sou filho da Regiane, tenho 27 anos, trabalho com design e nasci em Mongaguá. Hoje moro em São Paulo, mas nasci em Mongaguá. Eu sou a Regiane, tenho 59 anos, sou mãe do Giovanni e trabalho com coordenação de escola. De todos os ritmos, tempo, 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 entro no acordo contigo, tempo, 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 tempo. Amor, né? Porque independente de ser de sangue ou não, isso não importa, né? Eu acho que ser mãe, ser filha é a criação, é o amor que a gente sente uma pela outra, independente disso. Acho que quando eu penso em adoção, eu penso em família. Acho que não importa se é de sangue ou não, o importante é sempre ter essa paixão e ter essa vontade de formar uma família. Então, eu sempre penso no amor mesmo, que as pessoas sentem umas pelas outras. Eu acho assim, adoção, na minha opinião, é o amor que você tem pela criança, né? Foi o que surgiu, porque eu pedi ela para a mãe dela. Eu falei, dá ela para mim. Dá ela para mim. Sei lá, quando eu olhei, não, eu quero ela para mim, eu quero ela minha filha, entendeu? Então, eu acredito que toda mãe, que quando primeiramente, ela tem que ter o amor, independente de... Não importa o sangue. Para mim, não importa o sangue. O importa é o amor que você tem e você se dedica para a criança que você pegou, adotou, né? Eu acho assim uma palavra esquisita, adoção. Muito amor, paixão, família, é isso. Eu tenho vontade, sim, de também adotar. Acho que desde pequeno, como eu já me entendia como adotado, eu pensava, poxa, quando eu crescer eu também quero poder adotar uma criança para que eu seja um pai. Sim, é meu sonho, eu tenho isso comigo. Eu já tenho uma filha, pretendo ter mais, mas eu também pretendo adotar. Sabe, eu nunca disse, não, adotei, não. E sempre, às vezes, né, quando ela falava, eu não fala isso. Na minha opinião, eu acho assim, é filha do coração. Porque você tem que ter o amor de verdade naquela filha que você vai ter com você. Não importa o sangue, não importa nada. Sabe, eu acho que o amor de mãe não importa o sangue não quer dizer nada. Medo nenhum, muito pelo contrário. Quando a gente resolveu adotar, as pessoas nos abraçaram, né, e ficaram super felizes. E até hoje, quando a gente fala que o Giovanni é adotado, as pessoas falam, poxa, nem parece. Né? Então, assim, eu nunca tive nenhum medo de ser julgada, muito pelo contrário. Como eu falei, eu pedi ela para a mãe dela, né? Aí foi, a mãe dela, nos tempos, assim, eu nunca tirei ao contrário, né? Sempre deixei que a mãe dela, cada vez que fosse lá em casa, às vezes até levava ela para a casa dela, né? Ficava, às vezes, um fim de semana. Aí teve uma vez, não sei se eu já tinha contado isso para ela, eu acho que já. Uma vez a mãe dela levou ela para a casa dela. E lá ficou com ela mais ou menos quase uma semana. Aí ela já entendia mais ou menos, né? Ela já era bebê, mas já entendia, sabia, né? Já estava, porque às vezes a mãe dela, por trabalhar, não dava para pegar sempre.
né? Não tinha com quem também ela ficar. Bom, então o processo de adoção para nós começou no ano de 1995, que foi o ano do nascimento do Gi. Inicialmente nós não nos inscrevemos numa instituição do governo para buscar adoção, né? A gente estava procurando uma criança assim, aleatoriamente. Se sabia que tinha uma criança que queriam doar, a gente ia atrás dessa criança e sempre dava errado, sempre. Sempre já tinham chegado na frente da gente. Aí um cliente do meu esposo indicou uma instituição lá em Itapetininga, no interior de São Paulo, onde era um grupo formado por advogados, assistentes sociais, e eles facilitavam, para não ter aquela fila enorme e não deixar a criança esperando muito tempo, eles faziam adoção por meios legais. A gente foi indicado para eles lá. E fomos até Itapetininga no dia 12 de outubro de 1995. Eles fizeram uma entrevista com a gente, nós passamos um dia lá conversando com esse pessoal que era assistente social, tinha advogado, tinha juiz. Eles traçaram tipo um perfil da gente, se a gente seria ou não apto a participar do processo de adoção. E aí, saindo de lá, né, antes da gente sair, eles deram ok, então a gente estava sinalizado, tinha um sinalzinho verde, a qualquer momento a gente pode ligar para vocês virem buscar uma criança. E aí a gente ficou naquela expectativa, né? Então eles falaram assim, olha, deixa alguma coisinha já pronta, fralda, roupinha de bebê, bolsa, vocês deixem prontos porque tanto pode ser daqui uma semana como pode ser daqui 6 meses, né? Que a gente vai ligar. E aí a gente ficou naquela expectativa, preparamos, né, a malinha, né? E ficamos na expectativa. Só que no dia 13 de novembro de 1995, eu recebi uma ligação de uma cliente também do meu esposo, dizendo que sabia que tinha uma criança para doação. Ela não sabia muitas informações da criança, mas ela falou que a pessoa que sabia era de uma boutique da Vila Zelina. E aí eu parei e falei, poxa, mas boutique na Vila Zelina só tem uma, naquela época só tinha uma e era da mãe da minha amiga. Peguei, passei, agradeci, comecei a tentar ligar e não dava, o telefone ocupado direto. Eu falei, quer saber? É perto, eu vou para lá, converso direto com elas, né? E chegando lá, a gente ficou sabendo, né, que realmente tinha um menino para ser doado. Era a mãe biológica era muito jovem, e ela tinha a vontade de doar a criança que ela não tinha condição de cuidar. E um tio, avô, na época do Giovanni, ele advogava. E aí a gente acabou entrando em contato com ele, né? Conversamos e ele falou, bom, então é o seguinte, se vocês têm vontade realmente de adotar, vocês vêm para cá, que eu vou estar aguardando vocês. E a gente pegou o carro e foi. Aí deixava, às vezes, ela 15 dias, 10 dias, uma semana ou 2, ela ficava lá em casa. Aí a mãe dela levou ela para a casa dela. O que levou ela para a casa dela, ela começou, hoje tudo bem, sem problema. O dia seguinte, aí ela não queria comer, ela chorava. Você lembra disso? Tenho vagas lembranças da Disso. casa dela. Isso, então. E de ficar com a, adoecer, isso, né? isso. Aí, em diante, Eu não voltei mais. a mãe dela não veio buscar mais ela. Aí foi passando. Aí a mãe dela deixou com a gente. E a mãe dela fez uma carta de próprio punho, né? E a gente levou no juiz e entregamos. Daí em diante,
o juiz falou que ela não tinha mais condições de chegar e levar a menina. Acho que desde que eu me conheço por gente, eu sempre soube que eu era adotado, nunca foi um problema pra mim, sempre foi uma coisa natural, sabe? Sempre foi completamente natural pra mim, eu sempre me falaram disso, então as pessoas me perguntavam, eu sempre comentei, tudo foi sempre tranquilo pra mim. Quando eu era pequeno, eu tinha até uma dúvida de conhecer a mãe biológica, mas mais para saber o porte físico dela, para ver se eu era semelhante, ver como eu poderia ser quando crescesse, tipo, o olho, os traços. Mas com o tempo eu fui deixando isso para trás, porque eu acho que também não era algo tão importante. Até porque eu sempre tive o carinho da minha mãe, sempre tive o carinho da minha família, então não era algo que, tipo, realmente era só para matar a curiosidade de saber como seria eu, sei lá, quando tivesse mais velho. Hoje, acho que a única coisa que é assim, que me deixa na dúvida é quando você passa, por exemplo, numa consulta médica, alguma coisa assim, e as pessoas te perguntam, você tem algum histórico biológico de algum problema de saúde? E essa é a única coisa que eu não sei responder por conta de não conhecê-la, de não conhecer a mãe biológica. Mas hoje em dia também, através da medicina, acho que é possível descobrir essa parte mais biológica de saúde. Assim, não era uma coisa, tipo, acho muito engraçado que, principalmente para os meus amigos, a primeira vez que eu falo, não, eu sou adotado, todo mundo fala, nossa, mas você nunca me contou? Como eu não sabia disso? Eu fico, oi, gente, eu sou Giovana, eu sou adotada. Ela sempre, desde que eu me entendo por gente, ela sempre enfatizava de falar que eu não era filha de sangue, pra eu já começar a entender, né? Porque eu conheço tanta gente hoje em dia que... assim, não vou julgar porque eu não entendo o sentimento da pessoa, mas aí a pessoa descobre, depois de uma vida inteira, que é adotada e se revolta. Eu não consigo entender o porquê disso, porque não vai deixar de ser sua mãe, não vai deixar de ser sua família. Filha do coração. Sabe, eu acho assim... Não, eu acho assim, não, você é minha filha do coração. E justamente foi o que acabou instigando, né? Eu acho que ele tinha 3 ou 4 anos. Então, eu acho que ele devia ter uns 4 anos, mais ou menos. E aí foi que eu falei para ele, né? Aí ele falou assim para mim, mãe, não tem problema não, eu te amo mesmo assim. Aí me deu um abraço, assim, muito, agarrou no meu pescoço, assim. Né? Então, foi muito emocionante para mim também, né? Quando eu contei para ele. Aí depois eu perguntei se ele tinha ficado incomodado com isso, se ele tinha ficado chateado. Ele falou que não. E aí morreu o assunto. Eu acho que é importante porque, às vezes, agora falando um pouco mais, como vocês falaram, de casal heterossexual e casal LGBTs, muitas vezes os pais são pais que não estão necessariamente presentes. Eles não estão, eles tiveram filho porque acabou ocorrendo, como tem um caso clássico na minha escola, que eles tiveram filhos com os seus 15, 16 anos, não estavam preparados para isso e tudo mais. Enquanto isso, por outro lado, tem às vezes muitos casais, por exemplo, LGBTs, que têm o sonho de ter um filho e acabam tendo toda essa dificuldade, sendo que a gente saberia que teria muito mais cuidado do que aquele casal que não estava preparado, entendeu? Então, é muito importante. É uma coisa que a gente sabe que é um processo burocrático, mas que as pessoas que têm esse interesse, elas estão ali porque é uma paixão por eles, né? Que nem ela falou, o lado do meu pai eu sempre fui muito abraçada, nunca me senti diferente. Agora, a avó... sim. A avó era difícil, né? Não sei se é porque também antigamente eram outros tempos. E eu sentia a diferença entre eu e minha prima, Stephanie. Era uma diferença, assim, de tratamento enorme. Enorme. Várias vezes eu voltava pra casa chorando, né? Eu acho que eu tava no 2º ano. Foi a primeira vez que comentei com as minhas amigas. E uma delas, depois disso, não quis mais brincar comigo.
desde pequeno sempre tive aniversários temáticos, então acho que o Donald foi de algum aniversário ou não? Ou foi só o Piu Piu? Só o Piu Piu. Ah, porque A senão gente, depois acho que eu não mostrava fiz. o Donald. Eu acho que a gente não fez não fizemos nada da Disney, Tá. não me lembro. E eu sempre gostei muito de desenho. Então, quando eu era pequeno, eu passava muito tempo assistindo TV, assistindo algum desenho. Às vezes eu ficava na casa da minha avó, que também era praticamente minha segunda mãe, né? É. A avó cuidou muito de mim também. Então eu chegava da escolinha, meu avô me buscava até mais cedo da escola, eu lembro muito bem disso. Eu não tinha relógio, mas eu sabia a hora que meu avô deveria chegar, e se ele demorasse um pouco eu já ficava, Já meu Deus, começou o que aconteceu? E chorava, viu? O vô não tinha chegado ainda. Mas aí ele me buscava para que eu pudesse chegar um pouquinho mais cedo, assistir um desenho, que aí eu vou entrar já nesse desenho, que foi muito importante também para mim na minha infância. E aí eu lembro que teve algum ano que teve também uma festa desse desenho, que foi Digimon, que foi muito marcante na minha infância, eu gostava muito, minha mãe já fez a festinha, meu avô me buscava mais cedo por conta de Digimon. Então é algo que foi tão marcante para mim que hoje em dia eu tenho ele tatuado em mim. Aí sou eu e o Kaique. É você, E o Kaique. a Kaique, Alberto. Ah, esse macacão eu amava também, ó. Lembra? Então, Sim, de aniversários a gente fez, sempre fez festa para ele até os 6 anos, né? No 7º ano a gente não conseguiu fazer festa porque meu pai estava internado. Aí eu choro. E ele veio falecer uma semana depois do aniversário dele. Mas sempre foi uma festa. A gente morava em apartamento e alugava o salão, aí tinha toda aquela coisa de decoração, tinha piscina de bolinha, tinha, sei lá, tinha tudo, né? Você gostava, né? Sempre teve, né? Sempre teve. E aí tinha meu irmão também que morava no Rio. Ele vinha para cá, meu irmão também faleceu. E o Giovanni adorava ele, nossa. E ele adorava meu irmão também. Então, a hora que o meu irmão chegava, ele agarrava no pescoço, pulava, era uma festa, né? Porque não via sempre também, né? Então, como ele gostava, era uma alegria, né? Até a ponto de fazer o meu irmão entrar na piscina de bolinha com ele. Você lembra dessa? Né? Mergulhada na piscina de bolinha, fez, porque você devia ter o quê? Uns 2 ou 3 aninhos quando você fez seu tio entrar na piscina de bolinha. Eu comecei a entender sobre isso. Eu olhava minha certidão antiga e só tinha o nome da minha mãe, né? Não tinha o nome do pai, do meu pai. não. E aí eu sempre perguntava e a senhora nunca falava. Mas era época de Orkut. Um dos meus irmãos de sangue me adicionou. Ele já tinha adicionado há muito tempo, não sei por qual motivo não apareceu solicitação pra mim. Aí um dia eu voltando do trabalho, fui mexer, aí eu vi. Aí eu olhei o nome e falei, eu conheço, tipo, o nome, né? Fazia muito tempo que eu não via, né? Porque depois que a minha mãe parou de ir em casa, nunca mais tive contato com eles. Mas lembrava, né, da fisionomia. Aí eu vi, comecei a seguir, a gente começou a conversar. E aí um dia ele marcou um almoço na casa dele, né? Lembra? Isso. Ele morava lá na Zona Leste. Isso. E aí ele falou, vamos fazer um almoço com todo mundo, todos os irmãos, né? Porque lá da família da minha mãe, comigo somos em 7 irmãos. Então aí hoje em dia eu conheço a minha família de sangue, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai. E aí eu virei pro meu irmão e falei assim, mas eu vou só se a minha mãe for. Porque eu não me sentia segura, por mais já sendo adulta, eu não me sentia segura de estar ali com a minha mãe, sem a minha mãe. Aí ele, não, pode trazer, não tem problema. Chegando lá, ela ficou muito brava, né? Porque ela viu minha mãe junto. E eu não consegui falar com ela, só cumprimentei. Eu não entendi esse sentimento que eu tinha de não querer, só não queria conversa com ela. Eu queria distância, respeitava, mas queria distância, porque na minha cabeça ela tinha me deixado pela segunda vez. Eu acho que quem pensa em adotar tem que adotar sim, porque faz bem para a gente, né, que adota, e para a criança que é adotada, porque tem muita criança nesse Brasilzão aí,
precisando de uma família. E às vezes muita gente aí que está querendo adotar e fica com medo, então não tenham medo, adotem. E aí tá o nome da minha mãe em cima e o nome do meu pai. Aqui foi aniversário da minha irmã, parece que é 15 aqui, eu acho que é 15. E todo aniversário dela tinha que cantar parabéns pra mim. E aí eu tava cortando o primeiro pedaço de bolo dela. Eu ia fazer minha tatuagem de Digimon porque era algo que me marcou minha infância inteira. E não deu outra, né? Assim que eu tive meu primeiro emprego, consegui meu dinheirinho, eu falei, vou tatuar Digimon, que representa muito tudo da minha vida. Porque no próprio desenho ele representa valores, são os brasões dos personagens, que cada um representa um personagem, mas que, no geral, todo mundo tem um pouquinho disso, que são valores importantes. Então, esse daqui eu vou dessa ordem, que é a luz, a sabedoria, o amor, a coragem, a esperança, a sinceridade, a amizade e a confiança. Então, acho que é um pouquinho do que eu sempre aprendi com a minha família, com a minha mãe, com a minha avó principalmente, e é algo que sempre me marcou e que eu falei que eu preciso ter isso na minha pele, porque representa muito de mim. Não, ela é minha filha de coração. Olha, vai surgir naturalmente e vocês não mintam. Quando ele perguntar, vocês contem a verdade. Mas você pode já falando para ele que ele é filho do coração. Te amo. Eu também te amo. Muito. Te amo. E eu também, Amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando olhar é natural.